chegamos! Um excelente dia para você. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho de 2026. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov na EBC em Brasília e participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos e se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Mello e a nossa conversa hoje é com o ministro dos Transportes, George Santoro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, é hora da gente conhecer o novo ministro. Jorge André Palermo Santoro tem 55 anos e é carioca do Rio de Janeiro. É advogado, contador, mestre em contabilidade e administração pela FUCAP Business School, com especializações em economia empresarial pela Universidade Cândido Mendes, em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e em direito, Trabalho e Previdência pela Universidade Cândido Mendes. Esteve à frente da Secretaria de Fazenda de Alagoas por 8 anos. Também é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, onde também atuou como subsecretário de Política Fiscal e de Receita do Estado. Em 2023, assumiu a Secretaria Executiva do Ministério dos Transportes e desde abril deste ano é ele quem comanda a pasta. Ministro, obrigada pela presença e bom dia. Bom dia, Karine. Satisfação estar aqui com vocês, poder participar e dar um bom dia a todos os ouvintes que estão nos assistindo aqui, poder esclarecer o que o Ministério do Transporte tem feito pelo Brasil. São milhares de obras e projetos para melhorar a vida dos brasileiros. É isso, vamos falar bastante disso hoje, mas eu já quero começar pela CNH do Brasil, né, que é um sucesso, né, um projeto aí, uma ideia que deu muito certo, bastante comemorada. A gente já tem mais aí de 1 milhão de pessoas que tiraram a carteira de habilitação, ou renovaram aí por esse novo sistema, ministro. Queria que o senhor fizesse uma avaliação aí desses meses dessa nova CNH do Brasil aí. O que a gente pode dizer sobre ela? Karine, nesses 5 meses a gente bateu o recorde de emissão de carteiras. O presidente Lula divulgou isso nas redes sociais dele durante o fim de semana, ao assinar, né, a lei, né, que implementa, né, a CNH do Brasil, implementa o programa do Bom Condutor, né, que é a renovação automática. Então, o programa é um grande sucesso, reduziu o custo da carteira para o trabalhador, para quem quer tirar sua carteira, ampliou o acesso, porque ele não precisa buscar só as autoescolas, ele pode procurar um instrutor autônomo. Isso é uma grande novidade. E, mais do que isso, desburocratizou totalmente o sistema, simplificou o procedimento e, com isso, a gente tem um acesso simplificado. Pessoas que antes não tiravam carteira, hoje conseguem tirar carteira. O custo era muito alto, né? Hoje a gente já pode dizer que a gente economizou mais de 2 bilhões de reais na economia, porque as pessoas pagavam 4, 5 mil reais numa carteira. Hoje o preço caiu para, em muitas situações, menos de R$1.000. Então, isso é uma mudança muito importante. Ampliou o acesso e, com isso, a gente vai ter mais formalização, mais segurança viária, sem diminuir nenhum milímetro os controles e as provas, as exigências legais que sempre foram feitas. Ou seja, as provas continuam, a verificação do desempenho para tirar a carteira continua, tem que fazer exame médico. Então, tudo isso foi mantido. Para quem vai tirar uma carteira profissional, tem que fazer o exame psicológico. Então, a gente não mudou o controle, mudou a forma, o acesso e diminuiu o custo. Isso é uma mudança muito importante para o país. Ministro, quero ainda aproveitar que a gente está falando da CNH do Brasil e aí quero lhe perguntar sobre... Nem tudo são flores, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes do programa começar e o ministro me dizia que esse número aí, mais de 1 milhão, né, de CNHs aí emitidos, poderia ser muito maior, né? Vamos falar disso para todo mundo, ministro? Por quê? Então, toda mudança gera um problema de mexer com interesses.
né? Então, muitos grupos de autoescola se sentiram prejudicados com a implementação. E isso gerou ações judiciais, alguns DETRANs tiveram muitas dificuldades técnicas para implementar o programa, mas o SERPRO deu todo o apoio, a Senatan deu todo o apoio, e esse processo tem sido contínuo. A gente teve que fazer uma parceria com a CGU, abrir fiscalizações, porque alguns DETRANs de alguns estados não implementaram a carteira no prazo. Eu não tenho dúvida, Karine, se a gente estivesse com todo mundo desde o início engajado no projeto, a gente já estaria com um número muito maior de carteiras. Eu acredito que a partir de agora nós vamos acelerar, vai ampliar muito mais o acesso, porque os DETRANs já quase todos implementaram, temos alguns pontos ainda de resistência, como em São Paulo, como no Paraná, mas a gente vai enfrentando e vamos resolvendo esses pontos. Também no Mato Grosso temos algumas dificuldades na implementação, e no Rio de Janeiro eu já tive falando com o governador, já mandamos documentos, já mandamos ofícios alertando para isso, e a gente está em parceria com a CGU fazendo essas fiscalizações, e concluir o processo. Se a gente não verificar que não estão cumprindo a lei, a gente vai tomar medidas mais drásticas que a gente quer evitar. A gente quer que a gente implemente e tenha um acesso. Eu acredito que esse faz parte de um processo de inovação, de implementação da política pública moderna e arrojada, e eu acho que isso vai melhorar muito a vida cada vez mais dos brasileiros. Aliás, importantíssimo isso que o ministro está dizendo aqui, porque como já foi implementado em boa parte do país, aparentemente não há motivos, né, ministro, para que o programa não seja um sucesso e não seja implementado por todos os DETRANs, não é isso? Não há nenhum motivo. O aplicativo é um aplicativo com mais de 60 milhões de usuários do CNH do Brasil. Ele é um aplicativo que as pessoas podem receber todas as informações diretamente, e hoje a gente tem uma inovação, em parceria com a SECOM e com o MGI, a gente avisa o motorista de qualquer infração que ele tenha dentro da CNH. Se ele passou alerta? Um alerta, ele recebe um alerta. Se ele vai renovar a carteira dele, ele vai receber um torpedo para avisar que ele vai estar na época de renovar a carteira, e que ele vai ter a renovação automática porque ele é um bom condutor, que ele não teve multa. Então, essas comunicações foram muito mais assertivas com o uso da CNH, que é um grande sucesso. Então, a gente teve no iniciozinho do programa, teve que fazer alguns ajustes, que é natural, normal, os sistemas sempre dão alguns problemas, mas a implementação foi muito rápida e as soluções foram muito rápidas. Hoje está em pleno funcionamento do sistema e funcionando muito bem. Maravilha, importantíssimo isso que o ministro diz também, que o bom condutor é aquele que num período de 1 ano não teve nenhuma multa, então ele renova a carteira de motorista. Temos aqui a Ana Paula, nossa produtora da SECOM, que sempre gosta de mostrar o dela com o selo de bom condutor. Você não paga nada se você num período de 1 ano, chegar na sua época de renovar a carteira, não tiver nenhuma infração, você renova aí sem nenhum custo. Ministro, hora da gente viajar ao país, vamos embora? Vamos embora. Então vamos, a gente já vai direto pro Espírito Santo, a gente vai lá pro portal ES 365. Quero dar boas-vindas aí pro Giovanni Nascimento. Giovanni, obrigada pela presença, um excelente dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, maravilha, né? Tecnologia e promessa também de um Brasil mais integrado é o melhor para todos, né? Ministro, como o Ministério planeja padronizar esse nível de serviço para que a tecnologia ela realmente cumpra o papel de facilitar a vida do condutor? Existe algum projeto de integração nacional para que a CNH do Brasil tenha plena validade e aceitação técnica em todos os pontos do contato do dia a dia do cidadão? Giovanni, acho que a sua pergunta foi excelente, e a gente está cada vez mais ampliando os serviços usando o aplicativo da CNH do Brasil, porque como ele tem uma amplitude de mais de 60 milhões de usuários, a gente, por exemplo, está colocando a partir de outubro todas as passagens em pórticos de free flow, de pedágios eletrônicos, não importa se é concessão estadual ou federal ou municipal, vai ter que ter essa informação para o motorista acessar e verificar se ele passou e está sendo cobrado corretamente. E também na CNH do Brasil agora, Karine, a gente está com a inovação. Em breve a gente vai fazer uma consulta pública em que a gente vai tentar simplificar mais uma vez usando tecnologia, soluções de internet para facilitar a vida do usuário. A gente está com um programa que a gente vai colocar em consulta pública, vai ter debate público para a gente aperfeiçoar. A nossa intenção é
poder fazer a compra e venda de veículos usados diretamente no aplicativo, sem precisar ter que levar o carro numa vistoria, fazer todo o processo burocrático, ter que ir no cartório, que hoje é uma epopeia. Se você quer vender um carro para mim, Karine, você vai ter que ir no cartório, reconhecer sua firma, e fazer uma vistoria no Detran, aí você fica com um pagamento. Será que assino a transferência? Será que eu não assino? Tudo isso vai ser feito no celular, no aplicativo. E aí, o projeto está praticamente pronto. A gente vai colocar em consultas para a gente poder melhorar a vida do dia a dia das pessoas. E isso são mais de 10 milhões de transações anualmente de compra e venda de veículos usados. E a gente vai, mais um serviço que o governo vai colocar usando tecnologia, solução e padronização no país inteiro. Ou seja, o que o senhor está dizendo é que a parte burocrática da venda do carro, que é a parte da vistoria, enfim, essa pode ser feita, a ideia, a intenção é que seja feita toda via aplicativo, é isso? A ideia é passar tudo para o aplicativo, sem precisar ir a cartório, sem precisar levar o carro para vistoria, fazer todas as vistorias, todos os controles técnicos de forma digital, simplificando a vida do cidadão no seu dia a dia. Da mesma maneira que a CNH do Brasil está simplificando a vida dele para tirar sua carteira de motorista. Então, são serviços digitais que o Já Transporte está começando a oferecer cada vez mais, e como o Giovanni falou, o Brasil precisa entrar nessa gestão mais digital, inteirando mais, ampliando o acesso da população a serviços que antes demoravam muito, custoso para a pessoa ir deslocar, ir no cartório, e diminuindo custos, né? Quanto mais dinheiro a gente economiza em serviços burocráticos, mais dinheiro sobra para a pessoa poder levar seu filho para passear, ter uma escola melhor, fazer cursos diferentes, melhorar a vida das pessoas. Sem dúvida, ministro. E agora está na hora da gente ir lá para Petrolina, lá em Pernambuco. Quero dar as boas-vindas para o blog do Didi Galvão, né, que é o veículo que participa pela primeira vez aqui do Bom Dia Ministro, mas com um velho conhecido nosso, que é Maico Galvão. Oi, Maico. Um excelente dia para você, meu amigo. Bom dia, gente. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, a gente aqui do Sertão sonha com a finalização da Transnordestina, principalmente na fase 3, que liga o nosso município vizinho a Cabrobó, que é o município de Salgueiro, até o Porto de Suape. A gente queria saber o seguinte, ministro, qual a situação para terminar essa fase 3 e como a gente tem visto que tem a inauguração de muitos portos secos, inclusive em Pernambuco nós temos Trindade, Salgueiro, e eu queria perguntar, por que não fazer um porto seco na cidade de Cabrobó para aumentar o transporte da fruticultura irrigada? Obrigado. Satisfação tive aí em Petrolina na semana passada, vistoriando a obra da passagem urbana, né, da nossa BR aí em Petrolina. Estive inaugurando em Juazeiro, depois passei em Petrolina, tive com o prefeito aí uma obra muito importante para a melhoria da vida do cidadão de Petrolina. A Transnordestina é a maior obra ferroviária do país hoje, talvez seja uma das maiores obras da história do país, junto com a Norte-Sul. Temos mais de 10 mil trabalhadores no trecho em direção a Pecém. Infelizmente, no governo passado, Maico, dividiram, né, o projeto em dois, né, tirando a Pernambuco da concessão. E o governo assumiu, do presidente Lula, o projeto, iniciamos a realização do projeto executivo dele, fizemos a licitação, estamos ainda resolvendo uma questão no TCU para iniciar a obra em direção ao Porto de Suape, ou seja, colocamos no PAC, retomamos o investimento, e eu não tenho dúvida, né, que a ligação com o Porto de Suape é fundamental. Inclusive, a gente está incluindo no PNL o corredor logístico conectando a Norte e Sul, né, a Salgueiro, a Suape também. Então, a gente está fazendo uma conexão ferroviária com entroncamento ferroviário em Salgueiro. Salgueiro é o maior entroncamento, Karine, hoje, logístico do Nordeste brasileiro. Ele conecta as BR-116 com a Transnordestina. Então, ele é uma conexão logística fundamental para o desenvolvimento econômico do Mato Piba brasileiro.
E como ele colocou, tá? Vários portos secos, que são terminais logísticos colocados com desembaraços aduaneiros para facilitar a exportação de mercadorias. Eu não tenho dúvida, Michael, que a gente vai ter a implementação de diversos operadores logísticos de portos secos em todo ao longo da ferrovia para poder viabilizar o escoamento da produção. Conforme vai avançando as obras e a Transnordestina em direção à PC, a gente entrega até o final do ano. Opa! E uma notícia boa, Karine, acho que é bacana isso. Domingo a gente bateu o recorde da história do Brasil, conseguimos colocar 1.700 metros de trilho em um único dia. É um recorde. Na Transnordestina. Na Transnordestina. Então, isso assim, é o que mostra que, com a retomada da obra dentro do governo do presidente Lula, a gente já está avançando mais de 1.700 metros de trilhos colocados todos os dias. Esse ano nós vamos colocar mais de 200 quilômetros de trilho. Isso é uma revolução no país. Num país que passou 8 anos, que não colocou quase nenhum metro de trilho, colocar mais de 200 de trilhos novos, ferrovia que não existia. É um recorde histórico importante para desenvolver o Nordeste, Pernambuco, e Petrolina está inserida nesse contexto. Petrolina e Juazeiro são produtores de frutas e são grandes exportadores. Então a conexão ferroviária é fundamental para o desenvolvimento de toda aquela região. Sem dúvida, ministro. E agora chegou a hora da gente ir lá para o seu estado. Vamos embora lá para o Rio de Janeiro, vamos lá para a Rádio Antena Esportiva, porque Tiago Peixoto já está lá prontinho para conversar com a gente também. Oi, Tiago, um excelente dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. É um prazer aqui estar com vocês. Minha pergunta é a seguinte: em relação às ferrovias inteligentes, o primeiro chamamento será o corredor Minas-Rio. Gostaria de perguntar o porquê dessa escolha e quais são os ganhos concretos esperados para a população da região. Tiago, é muito bacana a tua pergunta, porque é um projeto novo do Ministério. É que a gente tinha 35 mil quilômetros de ferrovia, né? Construímos mais ferrovia, Karine, no Império que na República. É um dado que muita gente nem sabe disso. E abandonamos as ferrovias no Brasil. Hoje a gente tem 10 mil quilômetros operacionais. E um trecho que liga Varginha ao Porto de Angra dos Reis, mais de 1.000 quilômetros de ferrovia praticamente sem uso, só é usado para levar calcário para a Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Então é um projeto que a gente vê como a criação de um corredor logístico fundamental ligando Minas ao Rio de Janeiro, acessando não só o Porto de Angra, mas podendo acessar os outros portos, que faz uma conexão ferroviária muito importante em Barra Mansa. Barra Mansa é um dos maiores entroncamentos ferroviários da América, Barra Mansa e Barra do Piraí. Né? A gente tem um entroncamento ferroviário muito importante ali. Então, retomar essa ferrovia é acessar a produção de café para exportação tradicional do Brasil, nesse Vale do Paraíba, que foi, ao longo dos anos, esquecida. Então, botando tudo em caminhão. Então, o ano passado, Karine, a gente infelizmente teve 2 milhões de toneladas de café retidos no Porto de Santos por questões operacionais. Então, porque não tinha opção logística de levar para outros portos. O que a gente está buscando hoje no Ministério é criar projetos para dar alternativas para o embarcador, o nosso empreendedor brasileiro, ter um custo logístico menor, um frete menor, para ele ser competitivo internacionalmente, para a gente poder exportar com maior margem de lucro, com maior produtividade e a economia brasileira avançar cada vez mais. Então a gente escolheu esse corredor visando a criação de um novo, a retomada de um corredor antigo, e vai virar um novo corredor logístico fundamental, que é a ligação de Varginha a Angra dos Reis, Varginha a Barra Mansa, conectando o Porto do Rio, conectando o Porto de Itaguaí, fundamental. E num projeto seguinte, que a gente está em licitação, mandamos aí uma notícia em primeira mão, Karine. Opa, vamos lá. Mandamos ontem para o TCU a Malha Oeste, que é uma retomada de mais de 1.800 quilômetros, quase uma ferrovia transoceânica. A gente quase tem uma ferrovia transoceânica. Ela conecta o Brasil
a ferrovia boliviana e vai chegar lá no porto de Antofagasta, no Chile. Muita gente nem conhece isso. E ela conecta no Rio de Janeiro, porque a gente incluiu o Ferroanel de São Paulo para construir nesse projeto. Um projeto super novo, da década de 60, Karine. Engavetado, que a gente está tirando da gaveta. Aliás, o presidente Lula está tirando muitos projetos da gaveta. Certo. E isso tem sido fundamental para o desenvolvimento futuro do Brasil. Olhar o Brasil para daqui a 50 anos. Então, a gente precisa tirar a carga do centro de São Paulo e dar a opção desse embarcador de querer exportar para um porto do Rio de Janeiro, por exemplo, de um porto do Espírito Santo, conectando as ferrovias brasileiras de Minas, Rio, São Paulo, fazendo um grande arco ferroviário na região sudeste para desenvolver o Vale do Paraíba. Então, que é fundamental para isso a gente fazer o desenvolvimento das ferrovias que estavam paradas no Brasil. Ministro, eu já vou chamar Minas Gerais, mas eu vou aproveitar aqui que o Thiago falou de... Falou de trem, falou de Minas. Não, e ele falou de ferrovia inteligente. Eu quero saber rapidamente o que é ferrovia inteligente. Então, ferrovia inteligente é você evitar o processo burocrático de fazer um projeto de concessão tradicional. Essa concessão é uma espécie de... é uma autorização ferroviária mais simplificada, em que o empreendedor assume mais riscos. E o governo, em parceria... coloca dinheiro no projeto para recuperar o ativo ferroviário brasileiro, ou seja, a gente vai colocar dinheiro para quem entrar no leilão e ganhar o leilão para ele recuperar o trecho. Então a gente faz isso de uma forma bastante simplificada e aí a gente ganha tempo. Se eu fosse fazer um processo tradicional de concessão, eu iria levar 3, 4 anos. Tá. Nesse modelagem, a gente conseguiu fazer o projeto em 1 ano, porque no início do governo, a gente fez um projeto em parceria com o BID, em que a gente mapeou todos esses 25 mil quilômetros sem uso do país, e a gente fez vários projetos que a gente vai soltando essas carteiras, e esse primeiro projeto é o mais emblemático. Dando certo esse leilão, a gente vai soltar diversos outros projetos em trechos menores. A gente pega trechos que hoje estão sem uso, coloca a iniciativa privada, alguém tem interesse em explorar esse trecho, e com isso a gente oferece a parceria de recuperar os trilhos que estão em desuso, em mau estado de conservação. A gente acha que essa experiência é uma experiência já replicada em outros países, que deu certo e vai funcionar aqui no Brasil também. É isso, já que a gente está falando de trem, o senhor falou que Minas Gerais tem tudo a ver com isso, vou chamar Lavras, vou chamar a Rádio Cultura, não sei se ele quer falar de trem, tem muito trem aí em Minas, né, o Renato Correia, tudo é trem aí, né? Um abraço para você, um excelente dia. Excelente dia. Bom dia, Karine, bom dia, ministro Jorge Santoro. Trem, montanha, pão de queijo faz parte aqui nas nossas tradições e da nossa cultura. E esse, de fato, é o tema aqui do artigo que foi aí publicado pelo ministro, com o tema aí, o trem apitou e o Brasil ouviu. Eu fico aqui com entusiasmo, ministro, só dizer aí do Porto Seco de Varginha, nós estamos em Lavras, a cerca de 100 quilômetros dessa cidade, onde nós respiramos a ferrovia, né, pela sua essência. Eu sou filho aqui de ferroviário e sabemos o quanto é importante o senhor trazer para nós essa notícia da revitalização de um trecho importante para fazer aqui o escoamento da produção de café. E eu vou inserir também a cidade aqui de Arcos, aonde nós temos o calcário levado aí para Barra Mansa, posteriormente aí também para a cidade de Angra dos Reis. Nós temos aqui ao lado de Lavras, a cerca de 10 quilômetros, a cidade de Ribeirão Vermelho, uma cidade com a maior rotunda ferroviária da América Latina. Eu até quero convidar o ministro aí, recentemente assumiu a pasta, até para vir aqui à nossa região, para conhecer a importância do modal ferroviário para todos nós. Boa notícia que o senhor nos traz aqui desses investimentos no sul de Minas, ministro. Renato, é uma satisfação poder falar com vocês de Lavras. Acho que, como você falou, né, esse projeto que é o Minas Rio é um projeto histórico, retomando a ferrovia que está abandonada. O trecho aí de Varginha, Lavras e Arcos está muito ruim. A gente fez as vistorias técnicas. A ideia é injetar quase 2 bilhões de reais nesse trecho ferroviário, ligando até Barra Mansa.
A gente acredita que o trecho de Barra Mansa a Angra vai demorar um pouquinho mais, que é uma obra um pouco mais complexa, que desce a Serra do Mar, tem um túnel ferroviário antigo, então hoje, para a carga que a gente está esperando operar, ele vai precisar de uma obra um pouco mais complexa, mas mesmo assim a gente está contratando esse investimento. E conectar o centro do agronegócio mineiro aos portos da região do Rio de Janeiro e conectar com o Espírito Santo é fundamental para o desenvolvimento da produção. E não é só isso, como você falou, a carga também vai subir, né? Ou seja, os fertilizantes vão entrar pelos portos do Rio e vão chegar a Varginha, toda aquela região que o agronegócio está cada vez mais pujante. E mais do que isso, a gente vai poder ter carga geral. Karine, hoje é um grande problema do Brasil, né? A gente usa o modal rodoviário em mais de 60% das operações em cargas gerais. Então, a gente pode também usar ferrovias para embarcar não só commodities de exportação como minério, como café, como soja e milho. A gente também pode usar carga geral, como no mundo inteiro é feito isso. E quando você coloca carga geral, Karine, a gente pode retomar no futuro a transporte de passageiros, que é um sonho dos brasileiros. Quem é mineiro viveu a vida transportado pelos trens. Então isso é um carinho, é um sentimento muito forte, enraizado. O Brasil teve essa rede ferroviária federal toda construída para transportar passageiros. E hoje a gente está focando em cargas primeiro para a gente, no momento seguinte, recuperar. Alguns desses trechos, inclusive de Minas Gerais, a gente está com projetos de trens turísticos, de retomar esses trens turísticos, como o trem de Três Rios, a Areal em Minas Gerais, e a gente está olhando os trens de Mariana, de Ouro Preto, retomar um projeto de usar trens para transporte entre pequenos trechos e também projetos de VLTs, usando a malha hoje em que passa a carga, você também pode passar passageiros. Então são projetos que você pode coexistir. Quando você vai para a Europa, pega um trem de passageiros, em alguns horários passa carga e passa passageiro em outros horários. Então é só organizar isso. Isso a gente chama de interoperabilidade da malha ferroviária. É isso que a gente tem trabalhado dentro do Ministério, que é nossa política pública, que é uma sementinha que vai germinar quando você direciona, mostra para onde você quer ir, e eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil. Ministro, vou aproveitar que a gente está falando bastante agora de ferrovias. A gente tem aí uma expectativa de 8 leilões, é isso? Esse ano? Exatamente. A gente está... O ministro Renan, ele lançou a carteira, uma carteira que a gente passou mais de 3 anos desenvolvendo. Fizemos a política pública, a primeira política pública de concessões ferroviárias da história do Brasil. Melhoramos a regulação, assumimos que o setor privado sozinho não é capaz de tocar uma carteira de ferrovias. Karen, antes do programa eu estava te explicando, né? A ferrovia passa anos sendo gasto dinheiro para investir sem ter pedágio, sem ter frete, sem ter receita. Então isso dificulta muito o financiamento num país que ainda os juros é muito alto. Sim. Então a gente, para atrair empreendedores, o governo precisa entrar, que a gente chama cobertura do gap de viabilidade do projeto. A carteira de ferrovias do mundo inteiro foi desenvolvida com o governo entrando em ferrovia. Não existe ferrovia no mundo que o governo não entrou. Para ter só o setor privado, são pequenos projetos, pequenas shortlines, que carregam cargas próprias. E isso são casos bem excepcionais. A regra geral no mundo é o governo participa. E isso o Brasil tinha vergonha. E na retomada do presidente ao governo, a gente retomou isso. O ministro Renan apoiou essa iniciativa do Ministério. Os técnicos sempre sonharam com isso. O setor ferroviário sempre sonhava com a retomada das ferrovias. E para retomar a ferrovia, o governo precisa colocar dinheiro. Não tem como desenvolver ferrovias sem você diminuir o risco desse empreendedor. Perfeito. Depois que isso funcionar, Karine, vai engrenar e vai soltar mais projetos. Esses são os primeiros 8. Eu não tenho dúvida que a gente está contratando projetos. Quando a gente chegou no governo, não tinha projeto, Karine. Infelizmente, o Brasil tem que olhar governos para política de Estado, deixar projetos para o governo seguinte. E isso a gente fez. Está com vários projetos contratados, tanto de rodovia quanto de ferrovia, porque o Brasil tem uma curva de carga para exportação crescente nos últimos 30 anos. Vou dar um dado, acho que é importante falar isso. Há 30 anos atrás, o Brasil exportava 5 milhões de toneladas de alimentos. 5 milhões. Hoje nós exportamos 240 milhões de toneladas. O Brasil é o 5º maior
em volume de carga exportador. Então, e isso vai mudar. Nós vamos para a segunda posição daqui a 10 anos. Para isso, eu preciso ter logística, eu preciso ter ferrovias, eu preciso ter rodovias com segurança e tirando os gargalos logísticos que nós temos. E isso é fundamental para o Brasil. Sem dúvida, ministro. E chegou a hora da gente ir lá para Salvador. Vamos lá para o Portal BNews. Rebeca Silva já está com a gente também. Oi, Rebeca. Um ótimo dia para você. Olá, bom dia, Karine. Bom dia, ministro, ouvintes, telespectadores e colegas aqui presentes. Ministro, eu gostaria de saber quando o Ministério dos Transportes prevê a retomada efetiva das obras paralisadas da FIOL 1 entre Caetité e Ilhéus, aqui na Bahia. Rebeca, bom dia, satisfação falar com o povo baiano. É um projeto fundamental para o Brasil. É um corredor logístico que a gente chama corredor leste-oeste, conectando o Brasil, fazendo, como o ministro Renan falava, a gente tem a Norte-Sul que conecta o Brasil de norte a sul, e esse corredor da FIOL 1 até a FICO 2 é o que conecta o Brasil de leste a oeste, indo dentro do centro do agronegócio. Esse projeto, infelizmente, foi leiloado, um daqueles 3 projetos, Karine, que eu comentei com você, nos últimos 40 anos, que foi feito o leilão. O governo fez pela Valec a ferrovia, boa parte dela, e o trecho final de conclusão desse projeto, ele colocou a mercado para atrair investidor. Ganhou uma empresa do Cazaquistão. Opa! E com a questão da guerra da Ucrânia, essa empresa teve problemas de solvência, porque houve bloqueios pelos americanos dos ativos dessas empresas. A gente buscou várias soluções ao longo desses 3 anos para esse projeto, e hoje eu posso dar uma boa notícia para você, já está em tramitação na NTT o pedido de autorização de um investidor internacional, que é o Grupo Mota-Engil, em parceria com uma empresa de capital misto, português-chinês, e ela está pedindo autorização para adquirir essa concessão. É um processo muito importante e a gente, com isso, vai colocar mais de 7 bilhões em investimentos, desenvolvendo o porto em Ilhéus, terminando essa ferrovia. Eu acredito que a gente está bem avançado no trâmite na NTT, que até o mês de agosto a gente deve assinar o termo aditivo com a nova empresa, iniciando essas obras ainda esse ano. Acho que é muito importante, retomando esse investimento fundamental. E a gente ainda esse ano, um dos 8 leilões, é o corredor da FIOL 2 até a FICO 2, em que a gente vai colocar a mercado esse corredor. A FIOL 2 a gente conseguiu praticamente destravar mais de 200 quilômetros que estavam bloqueios de licenciamento ambiental, que a gente conseguiu destravar. Agora, na gestão do presidente Lula, as obras estão retomadas pela Infra SA, a antiga Valec, e a gente vai colocar o corredor FIOL 2, complementando já as obras que se retomam na FIOL 1. Eu acho que isso vai dentro do corredor do Matopiba brasileiro, ligando a região de Barreiras a Ilhéus, ligando Lucas do Rio Verde no futuro a Ilhéus, criando mais um corredor logístico. Isso é um projeto que é de longo prazo, Karine. A gente vai demorar. FIOL 1 não. FIOL 1 a gente está com prazo até 2033 de entregar esse corredor com o porto. Isso vai ser uma revolução na Bahia e eu acho que isso vai ser uma transformação. O corredor inteiro, a gente acredita que vai levar um pouco mais de tempo, vai levar talvez até 2037, 2038, mas o importante é a gente estar com um investimento contratado, Karine. Obras contratadas com previsibilidade, com as empreiteiras entrando e iniciando a construção da ferrovia, ampliando a capacidade. A Bahia que hoje embarca mais de 30 milhões de toneladas de grãos. A nossa previsão é chegar a 60 milhões de toneladas de grãos, só na produção na Bahia. Você imagina a produção que ela vai trazer de minério, retomando a mineração da antiga Bamin, né? E retomando a possibilidade de criar um corredor logístico com Minas Gerais, e aí é Minas, Bahia, sempre Minas, porque Minas é o centro das ferrovias do Brasil, retomando o maior corredor logístico do Brasil de carga geral, que é Minas, Bahia, que hoje vai tudo por caminhão.
e aí a gente retoma essa ferrovia. Mas para retomar uma ferrovia dessa, eu preciso ter carga. E para ter carga, eu preciso ter um corredor estruturado como o leste-oeste. E isso se inicia com essa retomada dessa negociação, desse grupo comprando esse projeto. Claro que tudo isso só é possível porque o BNDES, quinta-feira, Karen, mais em primeira mão para você, vai anunciar no nosso evento em São Paulo, na B3, uma linha de financiamento específica para ferrovias. Nós estamos tratando aí de uma linha de financiamento muito especial, com um amplo prazo para pagar. Isso vai atrair novos investidores da Europa, chineses, para poder entrar em projetos de ferrovias no Brasil. E a gente tendo as ferrovias, a gente tem menos fluxo aí no trânsito, né, ministro? A gente consegue entregar a carga mais rapidamente, melhora a conservação das estradas, enfim. A gente tem uma série de ganhos aí e estamos na torcida para tudo isso avançar e dar muito certo. Ministro, agora é a hora da gente ir para Barretos. Quero dar boas-vindas aí para a rádio, o Diário Independente FM, que participa pela primeira vez aqui com a gente. Sandra Moreno, bem-vinda, um ótimo dia para você. Muito bom dia, Karine. Muito bom dia, ministro. É muito bom estar com vocês aqui pela primeira vez. Eu acredito que vai ser a primeira de várias entrevistas que nós vamos estar participando com vocês. Nós aqui de Barretos, da Rádio O Diário Independente, participando desse momento bastante importante. Olha, ministro, a gente ouviu aí muitos detalhes falando sobre ferrovias, transporte, muito importante para o nosso país, para a nossa economia. Mas a nossa maior preocupação aqui, ministro, no norte do estado de São Paulo, divisa com o estado de Minas Gerais, é a condição de uma ponte, a ponte Gumercindo Penteado, ela que faz a divisa entre os municípios de Colômbia e Planura. Essa ponte, ela é responsável por escoamento não só da produção de Minas Gerais para São Paulo, quanto de São Paulo para Minas, Goiás, enfim. Também é um local de muito acesso e que movimenta a nossa economia. E essa ponte, há muitos anos, vem passando por uma série de problemas estruturais, já chegou a ser interditada e ela está num processo de revisão se construirá ou não uma nova ponte. Ela causa muitos transtornos aqui a todas as pessoas que passam por ela, utilizam dela, e eu gostaria de saber se tem algum projeto de imediato para uma construção de uma nova ponte, porque as informações que nós tivemos, até do próprio DENIT, é que uma outra ponte será construída no local, mas o que é certo é que a gente não tem essa informação ou de que prazo vai acontecer isso e que a gente está, nesse momento, a cabeceira que liga ao estado de Minas Gerais, ela está com problemas, então, e ela continua ainda fazendo o acesso dos dois estados. Gostaria de saber, como ministro dos Transportes, o que pode falar para a nossa população que utiliza dessa ponte. Sandra, eu acho que esse é um problema que tem acontecido em vários lugares do Brasil. A gente passou um país quase 8 anos com poucos investimentos em infraestrutura. O valor que era destinado para manutenção rodoviária do Brasil era muito pequeno. Quando o presidente Lula retoma o governo, a gente multiplicou por 3 o valor de recursos. A gente tinha para manutenção, Karen, cerca de 2,5 bilhões por ano, no máximo 3. E passamos para 8 bilhões, chegamos a ter 10 bilhões em 2024. Esse ano nós vamos ter cerca de 15 bilhões. Então, é uma mudança muito grande. Mas, entretanto, essas pontes, na sua maioria, foram construídas na década de 40, da década de 50, quando o Brasil carregava nos seus caminhões 30 toneladas. Hoje um caminhão carrega 110 toneladas, 120 toneladas. Então, o Brasil mudou, a carga do Brasil ampliou muito, e a gente não investiu em infraestrutura durante muitos anos. Então, o que a gente está sofrendo hoje é um acúmulo de problemas e que, no caso das pontes e o caso da Gumercindo, a gente fez um projeto, né, que a gente está para soltar ainda esse ano, que serão em torno de 8 lotes de leilões de pontes, em que a gente ou recupera a ponte ou constrói uma ponte nova. A gente está fechando o projeto. Ontem tivemos uma reunião no Ministério sobre isso, para tratar desse tema, mas pode ter certeza, Sandra, que até o final desse ano nós vamos estar licitado e contratado a solução para essa ponte, em definitivo. Mas não precise se preocupar. Hoje o DENIT, Karine, acho que é uma coisa importante para tranquilizar os telespectadores aqui que estão acompanhando a gente. A gente tem um monitoramento por satélite das 9.800 obras de arte especiais, pontes e viadutos por satélite. Então, qualquer variação
da ponte, a gente já aciona as equipes para verificar. Se for necessário, a gente interdita, faz as obras emergenciais. Então, hoje a gente tem um controle muito afinado desse tipo de situação. Entretanto, como a Sandra falou e demandou, a gente precisa de uma solução definitiva. Então, a gente está com esse projeto, que serão mais de 500 pontes, desse primeiro lote de pontes que nós vamos fazer, vamos dividir por regiões e por estados, e a gente vai leiloar na B3 ainda esse ano, contratar a solução e fazer um contrato não de curto prazo, um contrato em que vai prever, inclusive, a manutenção. É um projeto antigo que a gente retomou em parceria com o Banco Mundial, chamado CREMA. É uma solução que a gente faz um grande investimento e mantém um ativo durante 10 anos. Quando você faz a manutenção no tempo certo, no momento certo, a redução de custo é 5 vezes, Karine. É isso que a gente está objetivando e a gente vai fazer isso até o final do ano. Importantíssimo isso, ministro. Vamos fechar o nosso giro aqui, essa primeira rodada, ministro, indo lá para Cuiabá, indo lá para o portal RD News. Patrícia Sanches está com a gente também. Oi, Patrícia, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Aqui em Mato Grosso, o senhor esteve presente para inaugurar 12 quilômetros da BR-158 e gerou bastante polêmica. Depois da sua passagem por aqui, o secretário Padeiro de Infraestrutura, ele falou que era vergonhoso o senhor vir aqui e inaugurar só 12 km. E foi endossado pelo governador de Mato Grosso, que a gente sabe que está em campos diferentes aí do governo federal. E a gente também sabe que essa obra é muito emblemática, né, ministro? Envolve questões indígenas, ambientais, de descavar licenças. Queria que o senhor respondesse a essas críticas e também posicionasse aqui em Mato Grosso em relação ao avanço dessas obras. Patrícia, eu acho que a gente tem que comemorar e valorizar cada avanço que a gente tem nos lugares. A BR-158, essa obra ficou parada há mais de 20 anos. Enfrentar e respeitar leis ambientais não é o que o presidente Lula orienta o governo. A gente fez a negociação, fez o acordo e conseguimos uma negociação histórica, fazendo um contorno na comunidade originária ali presente. Com isso, a gente já está avançando. Entregamos 12, a gente vai entregar mais 30 quilômetros até setembro, e até dezembro, mais 10 quilômetros. Nós vamos entregar 52 quilômetros num estado que o governo anterior não entregou nenhum metro de nova pavimentação. Isso é muito importante. Eu acho que o secretário, infelizmente, politizou um assunto extremamente técnico. Ele deveria estar se preocupando com a qualidade das rodovias que ele tem feito lá. Infelizmente, pelo que eu tenho acompanhado pelas redes sociais, o Tribunal de Contas do Estado tem apontado vários problemas. Não adianta fazer uma pavimentação só para dizer que fez pavimentação. Daqui a um ano está tudo destruído. A gente não faz isso lá no DENIT. A gente faz projetos com estrutura, com controle, com qualidade, supervisionada pela CGU, pelo TCU. Eu acho que é isso que a gente quer. Projetos definitivos, sem lorota, sem pegadinha, em que a gente tenha o desenvolvimento. Por exemplo, o Arco de Cuiabá, que o governo colocou 70 milhões, ele nunca usou o dinheiro para concluir o arco. Tá lá, já virou 200 milhões só de juros. Precisa melhorar a aplicação dos recursos do governo do estado do Mato Grosso. É isso que a gente precisa para desenvolver a logística do Mato Grosso. Para isso, a gente fez parcerias, inclusive, com o governo do Mato Grosso, sem nenhuma conotação política. A gente fez a parceria, resolveu a BR-163, está em duplicação. O governo do estado entrou com recursos, isso é ótimo. Trabalhar em parceria sem olhar bandeiras ideológicas e políticas, a gente não vai brigar por isso. A 163, na sequência, a gente está no tribunal, resolvemos o problema, vai licitar agora em outubro o leilão, vai duplicar todo o trecho do Mato Grosso, vai entregar uma logística fundamental para o estado. Isso é muito importante para a gente poder desenvolver, escoar a produção e melhorar a situação do estado do Mato Grosso. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, olhar parcerias, não ficar fazendo bravata, porque bravata é política, a gente quer entregar o que é melhor para a população brasileira. Ministro, quero aproveitar que a gente está lá falando com o Mato Grosso e falar um pouco sobre a Ferrogrão, né, que vai ligar lá o Mato Grosso até o Pará, uma obra muito esperada para escoar a nossa produção aí. E houve uma novidade aí há cerca de 15 dias, o Supremo Tribunal Federal admitiu a constitucionalidade de um projeto que reduzia aí o Parque do Jamanchim,
que é lá no Pará, não é, ministro? Havia aí uma ação do PSOL que questionava se uma medida provisória poderia fazer, né, essa mudança na delimitação do parque, e o Supremo Tribunal Federal disse que sim, que é possível, e considerou aí a norma constitucional. Com isso, a gente avança um pouco mais aí na Ferrogrão, né, ministro? E eu queria que o senhor nos atualizasse sobre essa questão da Ferrogrão. Olha, Karine, a Ferrogrão ficou parada no governo passado totalmente. É um projeto de 13 anos atrás, sem atualização. Quando o presidente Lula retornou, o ministro Renan demandou ao Supremo a possibilidade de a gente atualizar os estudos, porque estava parado. E a gente fez um compromisso com o então ministro Alexandre de Moraes de fazer a atualização dos estudos, fazer audiências públicas para ouvir a comunidade que não foram ouvidas no momento adequado. Então a gente fez esse grupo de trabalho junto com o Supremo, fizemos as audiências públicas, atualizamos os projetos, fizemos uma primeira análise de custo-benefício de um projeto de infraestrutura do país, da história. Incluímos dentro do projeto R$1 bilhão em compensações ambientais, também não estavam previstos no projeto originário. Isso deu tranquilidade para o Supremo de que tudo ia ser feito de maneira correta, obedecendo a legislação. E mais do que isso, atualizamos o traçado dentro do parque. Com isso, a gente dá tranquilidade para o Supremo decidir. O Supremo decidiu favoravelmente ao projeto. O projeto hoje já está no TCU. Estamos aguardando a apreciação do TCU para publicar o leilão e a gente iniciar os investimentos. Acho que é fundamental para o Brasil ter opções logísticas. Esse corredor hoje, acho que a maioria das pessoas que não são da região não tem ideia do que acontece. São 5 mil caminhões, carretas dias percorrendo a BR-163, chegando em Miritituba, conectando na hidrovia do Rio Tapajós. Quando você bota uma ferrovia fazendo esse mesmo traçado, você tira 5 mil caminhões. Esse projeto é a maior retirada de carbono da atmosfera que tem na história do país. Então, é um projeto ambientalmente sustentável, um projeto economicamente que tem um gap de viabilidade, que a gente vai tratar essa solução agora com o TCU, e ele vai ser fundamental para o desenvolvimento desse corredor logístico que a gente chama de Arco Norte. O Arco Norte, que há 20 anos atrás exportava 10 milhões de toneladas, hoje ele exporta quase 60 milhões de toneladas de grãos. Isso é fundamental para o Brasil, deu opção. Com as mudanças climáticas que nós vivemos hoje, Karine, o canal do Panamá fica 3 meses do ano com problemas de passagem. Fica seco. Então, ele custa mais caro para passar por ele. Então, a gente tem que ter opção logística. Então, o Arco Norte é uma opção logística muito bacana para o Brasil e a gente tem que desenvolver a Ferrogrão, desenvolver outros projetos ferroviários e outros projetos rodoviários, como foi a concessão da BR-364. Hoje saiu um artigo muito legal na Folha de São Paulo elogiando porque a gente está conseguindo colocar quase 600 milhões a mais de investimento num local que o governo só conseguia colocar 13 milhões, proporcionando o acesso à hidrovia do Rio Maneiro. Interoperabilidade de modais rodoviários, ferroviários e modais hidroviários é fundamental para diminuir o custo logístico do Brasil. Agora chegou aquela hora que a gente vai ter que voar, ministro. Não vamos nem correr. Vou contar aí com toda a sua capacidade de síntese e dos colegas também. Então vou voltar rapidinho para Vitória, no Espírito Santo. Portal ES 365, Giovanni Nascimento. Ministro, o anúncio oficial da construção da ferrovia 118, aqui que liga Vitória a Rio, pelo governo federal, ocorreu exatamente no dia 9 de junho de 2015, né? Durante a apresentação ali do Programa de Investimentos em Logística. Então, hoje está completando exatamente 11 anos deste anúncio da 118. Esta obra ela possui um impacto econômico transformador para todo o sul aqui do Espírito Santo, mas para todo o estado, né? Sendo um pilar estratégico para o desenvolvimento do Espírito Santo. No entanto, tem circulado nos últimos dias na imprensa que o IPHAN está realizando novas exigências sobre o projeto, o que causa estranheza que os estudos arqueológicos já integram
o plano original e as empresas estão cientes das normas. Nós reconhecemos a importância dessa relevância arqueológica, da preservação da nossa história, um trabalho tão importante do IPHAN, mas como o Ministério está atuando para que essa salvaguarda seja eficiente, sem transformar em um entrave tão burocrático desnecessário? Existe um impasse real sobre a qualidade dos estudos já apresentados ou estamos diante de uma nova exigência que pode prolongar ainda mais e comprometer o cronograma dessa obra tão aguardada para o Estado do Espírito Santo? Não vai atrapalhar em nada, ao contrário. Na nova política pública nossa, a gente está fazendo o licenciamento prévio antes de colocar leilão o projeto. Então essas discussões são normais depois do leilão. A gente antecipou essa discussão antes, já esclarecemos ao IPHAN, esse projeto está totalmente endereçado, já o Tribunal de Contas da União, provavelmente ainda esse mês de junho, no máximo em julho, vai apreciar, a gente vai publicar o edital da concessão e vai ser um grande sucesso. E agora os colegas vão me ajudar, não pode fazer que nem o Giovanni não, senão não vai dar tempo de todo mundo, minha gente. Vamos lá, vamos embora. Blog do Didi Galvão, Petrolina, Maico Galvão. Ministro, o governo federal ele prevê geração de empregos durante todas essas implantações nos projetos ferroviários e há uma previsão para Pernambuco e o Nordeste? Tem sim, Maico. A previsão nossa é gerar para o país inteiro alguns milhões de novos empregos já estão sendo gerados, né? A Transnordestina, por exemplo, tem 10 mil empregos gerados. Né? No Nordeste inteiro, já nos nossos projetos do Ministério do Transporte, a gente tem uma estimativa de quase 300 mil novos empregos gerados nessa carteira de projetos de rodovias e ferrovias que já estão em andamento. Vambora, Rio de Janeiro, Rádio Antena Esportiva, Tiago Peixoto. Ministro, a Malha Oeste como corredor bioceânico entre Brasil e Chile é uma ambição antiga. Em que estágio está a articulação com os países vizinhos para viabilizar essa integração? Tiago, a gente está mandamos para o TCU ontem a Malha Oeste, como eu falei no início da conversa. A gente tem feito conversas com o governo da Bolívia. O governo da Bolívia retomou a ferrovia oriental dele, a ligação de Corumbá a Santa Cruz de la Sierra, e a gente tem ainda um desafio que é de Santa Cruz de la Sierra até a fronteira com o Chile, e no Chile já tem a operação garantida. Então essas conversas estão acontecendo, a gente está com uma equipe na China, o governo chinês também está participando dessas conversas, que há um interesse logístico de quem compra mais do Brasil, que a gente tenha uma redução do custo logístico. Então a gente está bem avançado nessas conversas. Rapidinho, ministro, a gente vai voltar lá para Lavras, Minas Gerais. Vamos embora para a Rádio Cultura, Renato Correia. O áudio tá fechado, Renato. Desculpe, agora sim. Karine, uma pergunta para o ministro. Nós temos aí Minas Gerais como um estado do tamanho da França. Nós temos artérias importantes, a rodovia Fernão Dias é a 040. E uma interligação entre essas duas BRs, que é a 265. Recursos foram alocados, ministro, para essa rodovia, mas ainda escassos aquilo que é necessário ser feito. O senhor tem previsão aí de mais recursos para a BR-265, ligando aqui a Fernão Dias a 040? Fernando, a gente tratou disso, inclusive, semana passada com o Gabriel, que é o superintendente do DENIT aí de Minas Gerais. A gente combinou agora nessa janela orçamentária colocar mais recursos para revitalizar ela inteira. Fizemos a contratação agora do novo contrato de manutenção para recuperar totalmente esse trecho ligando a Fernão Dias a 040, até porque, Karine, a gente fez duas concessões da 040 e da Fernão Dias, que vão colocar nesses trechos em Minas Gerais mais de 8 bilhões de reais de recuperação desses ativos que estavam bastante deteriorados por causa da concessão anterior. Perfeito. Estava estressada sem investimentos. Então a gente está recuperando esses dois ativos, o fluxo vai aumentar e é necessário que o DENIT melhore essa rodovia 365 ligando as duas rodovias. Isso já está previsto, já está contratado e até o próximo mês já inicia essa recuperação. Salvador, portal BNews, Rebeca Silva. Ministro, o Ministério do Transporte está acompanhando obras da Salvador para resolver os problemas crônicos de mobilidade entre Salvador e a ilha de Itaparica.
Então, Rebeca, a gente está fechando um convênio, né, com o governo da Bahia, em que o governo federal está assumindo o compromisso de ajudar a implementação da ponte de Itaparica. A gente está chamando de como se fosse o Rodoanel de Salvador, conectando as BRs, né, ali através da 365, da 364, né, aqui vai de Feira a Salvador, e conectando com a BR-101 do outro lado, depois de Itaparica. Com isso, a gente conseguiu a justificativa técnica para fazer um aporte no projeto da ponte de Itaparica, conectando as BRs. Isso é muito importante para a gente dar uma mobilidade ao entorno todo de Salvador e também fazer a conexão com a ilha de Itaparica, com o Santo Antigo, de todo baiano, a gente poder conectar a Itaparica. Toquei com a minha assessora de imprensa, a Milena, nossa baiana aqui, querida, e que ela vai ficar muito feliz de poder acessar a ilha de Itaparica logo com esses investimentos que o presidente Lula está colocando no PAC, porque o projeto, Karine, foi incluído no PAC, para a gente poder tirar do papel esse projeto tão importante para a Bahia. Vamos embora para Barretos, ministro. Rádio Diário Independente FM, Sandra Moreno. Olha, é o seguinte, nós conversamos, pelo que a gente viu aqui, muito se falou em transporte, somente de ferrovias, né? Nós falamos no problema aqui do estrutural da nossa ponte, mas eu gostaria de saber, então, ministro, se há um projeto maior para a questão da ferrovia aqui no norte do estado de São Paulo. Tem um projeto que está sendo executado que liga Pradópolis à Colômbia, né? Que é a divisa do estado de Minas Gerais, que vai ajudar bastante até a desafogar um pouco esse número de veículos de cargas extremas nas rodovias, né? E eu gostaria então de saber se tem um projeto a mais para a questão da ferrovia aqui no norte do estado de São Paulo. Sandra, a gente pegou várias ferrovias antigas do Brasil que não estavam sem operação. A gente fez os estudos com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e é uma carteira que a gente falou agora há pouco, que a gente está chamando de concessões inteligentes, né? Que a gente usa a lei de autorização para a gente poder pegar pequenos trechos, a gente chama de short line, para viabilizar esses projetos. Tem vários trechos em São Paulo previstos para a gente lançar essa carteira, e o que a gente vai colocar a mercado depende muito do sucesso do projeto Minas-Rio, que é o primeiro que o tribunal vai apreciar. Se o tribunal entender que esse modelo é um modelo legalmente possível, a gente vai soltar vários projetos, e um desses é o que você acabou de citar. É isso, ministro. A gente vai fechar aqui a nossa segunda rodada das rádios, lá voltando para Cuiabá. Vamos lá para o portal RD News, Patrícia Sanches. Ministro, eu queria que o senhor explanasse um pouco mais sobre essa questão das ferrovias, né? Além da Ferrogrão, a gente tem a ferrovia estadual que está avançando bastante aqui no estado. Existe a previsão da FICO também. Qual que é a visão do governo federal em relação à interligação dessas ferrovias e a logística que isso deve trazer e beneficiar o país todo, como um todo, para exportação e para que esses grãos, enfim, toda essa produção de Mato Grosso seja escoada? Patrícia, a FICO é uma ferrovia fundamental. A gente fez um novo entendimento com a Vale, que está avançando. A Vale não queria concluir a FICO. A gente conseguiu resolver essa situação, conseguimos restabelecer o cronograma. A FICO até Cocalins vai ser entregue em 2028. E até a Água Boa a gente vai conseguir entregar ela até 2031. Esse é um acordo histórico de um projeto que estava abandonado. A gente conseguiu recuperar ele. A gente tem algumas questões ambientais totalmente endereçadas. São 4 bloqueios ambientais de 100 km entre Cocaínos e Água Boa. A fase 2, que é a FICO 2, a gente está vendo alternativas, além da construção da ferrovia, uma conexão rodoferroviária, em que a gente ligaria, unificaria algumas estradas do Mato Grosso com as BRs, para a gente fazer uma conexão até Lucas do Rio Verde, enquanto a gente não constrói a FICO 2, fazendo uma interoperabilidade rodoviária-ferroviária. Além disso, a ferrovia
desenvolvida pela Rumo hoje, que é uma autorização do Estado de Mato Grosso. O governo federal apoiou totalmente o financiamento do BNDES, 5 bilhões colocados nessa ferrovia. Vamos entregar agora 170 quilômetros dessa ferrovia fundamental, que vai melhorar bastante o fluxo da região. E além da Ferrogrão, eu acho que a gente tem um conjunto de iniciativas de ferroviárias no Mato Grosso fundamentais para a gente desenvolver essa logística que é tão importante para o Estado do Mato Grosso. Ministro, a gente conseguiu cumprir aí lindamente aí o nosso tempo com as rádios, mas rapidamente, antes da gente se despedir, ainda tenho 2 questões com o senhor. A primeira delas, recentemente o ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou aí um bloqueio importante de recursos e o senhor falou aqui muito da importância do governo federal, de investimento do governo federal, especialmente em ferrovias. Quero saber em que medida esse bloqueio atrapalha os planos ou o Ministério dos Transportes nessa empreitada aí. Olha, todo bloqueio não é bom pra gente, né? Que quer gastar, né? Mas ouvindo de Fazenda, a gente entende perfeitamente que é o papel do secretário de Fazenda, do ministro da Fazenda, controlar as finanças públicas. Isso é fundamental para o Brasil e a responsabilidade fiscal é o que esse governo tem mostrado desde o início dele. Apesar de muitas vezes a imprensa não compreender, a gente tem cumprido a meta fiscal todos os anos, temos com o menor índice de inflação da história de um presidente e a gente tem entregue investimentos, apesar de fazer todas essas medidas fiscais. E para a gente, o máximo que a gente vai fazer é reprogramar alguns cronogramas. E a gente não vai parar nenhuma obra, todas as obras estão em avanço. E mais do que isso, a gente está priorizando os recursos para aquelas obras que a gente vai conseguir concluir esse ano. Sempre é mais importante eu concluir um investimento, entregar a obra para a população ter o benefício logo. É isso que a gente tem feito. Então, no máximo que a gente vai fazer é a reprogramação, apertamos os cintos lá. Inclusive, a gente apertou o cinto dentro do Ministério, dentro do DENIT, para a gente conseguir manter sem bloqueio a nossa agência, a NTT. Então, a gente não tem nenhum bloqueio na NTT. Por que é importante a NTT? Porque eu tenho 8 projetos de concessão ferroviária, eu tenho mais 10 de rodovia para sair. Então, eu preciso que a agência tenha em pleno funcionamento e a gente teve essa priorização. Então, assim, ajustes de orçamento são sempre normais em governos. E a gente tem que usar eles da maneira mais inteligente, apertando também do nosso lado, para a gente poder priorizar o que é importante para o país. Maravilha. E uma última questão. Hoje, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve aí apresentar aí um calendário, um cronograma, a expectativa é essa, para a discussão do fim da jornada 6x1 lá no Senado, né? Há muita pressão de todos os lados, estamos nessa expectativa e quero saber para o setor de transportes, ministro, como é que essa proposta está sendo recebida? Eu vejo essa proposta de uma maneira muito boa, Karine, porque a gente tem medidas que sempre geram polêmicas e o debate democrático é fundamental. Mas o que importa para o Brasil é que a gente adeque a nossa norma ao que já é praticado no mundo inteiro, né? Então, a maioria dos países já tem a rotina de trabalho reduzida. Muitos países têm uma carga horária ainda menor que essa. E eu acredito depois com legislações regulamentando as questões específicas de cada setor, a gente vai distensionando essas questões que vão surgindo. Porque quando você cria uma regra geral, sempre gera alguns atritos em algumas situações específicas que o legislador não consegue ver. E aí depois, através de regulamentação, você ajusta. Então eu vejo com muito bons olhos essa mudança do regime de trabalho. Acredito que isso vai gerar um bem-estar na sociedade muito grande. As pessoas vão ter mais tempo para acessar a sua família. E quando você cuida da família, cuida das pessoas, você está cuidando do desenvolvimento econômico e social do Brasil. E isso melhora a vida de todo mundo. Eu acho que isso faz com que a gente crie novas oportunidades de emprego, de trabalho e de renda para as pessoas. E a gente vive hoje num momento em que as pessoas querem empreender também. Enquanto você tem essa possibilidade de reduzir essa carga horária de trabalho, essa pessoa vai empreender, vai prestar serviço. E hoje a gente tem várias soluções para isso, vários tipos de trabalho novos surgindo na economia, com a digitalização da economia, e que isso gera novas rendas para as pessoas e melhora a vida delas. Setor de transportes, caminhoneiros não são atingidos? Não, porque tem legislação muito específica, muito própria, não tem o que atinge no transporte são os embarcadores, os operadores logísticos, mas isso como a lei está com uma transição,
tudo se adequa e a gente vai com isso fazer essa transição de uma maneira muito tranquila, e o debate público é fundamental para a gente aperfeiçoar a medida, e com isso a gente, se tiver que fazer algum ajuste, depois a gente faz na regulamentação própria, nos acordos coletivos, isso vai ser tudo resolvido. Ministro Jorge, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, foi um excelente programa, muito esclarecedor, e quero deixá-lo à vontade para se despedir da gente, dar seu recado final. Karine, eu acho que a gente, quando o presidente retoma o governo, a gente retoma obras que estavam paradas há anos, sonhos antigos dos brasileiros. Então, hoje, as pessoas voltam a sonhar com um Brasil grande, um Brasil que tenha logística eficiente, em que a carga não vai poder custar o transporte, por exemplo, do Mato Grosso para Santos, mais caro que o transporte de Santos para Xangai. É um exemplo que eu dou muito, e a gente precisa acabar com isso. E para acabar com isso e projetar o Brasil para o futuro, a gente precisa ter uma logística, uma infraestrutura de transporte que seja segura, em que as pessoas saibam que seu familiar vai entrar numa rodovia e vai chegar vivo do outro lado. Para isso, a gente precisa ter investimentos, e o presidente colocou investimentos para isso. A gente retomou as obras, duplicações, sinalização, tudo isso está em andamento. Só que a gente pegou um país destruído. Hoje, a malha rodoviária brasileira está com uma média de 75% de ótimo e bom. Quando a gente chegou no governo, já era 52% só de ótimo e bom. Eu tinha estados que a malha estava em 80% de ruim e péssimo. Perfeito. Isso não existe mais no Brasil. Ainda temos que melhorar em alguns estados, como, por exemplo, Minas Gerais, porque Minas Gerais não tinha nem metade da sua malha coberta com contrato de manutenção. Então, a gente teve que fazer os contratos, fazer projetos, isso leva um tempinho. E a gente está melhorando, vai entregar um Brasil muito melhor que recebeu. É isso, quero agradecer então mais uma vez o ministro dos Transportes, Jorge Santoro. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje, sempre esperando revê-los em próximas oportunidades por aqui. E quero te convidar, amanhã a gente tem Bom Dia Ministro de novo, e quem vai estar aqui é o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Daniele Popov vai apresentar o Bom Dia Ministro. Amanhã estarei em outra missão, mas ela estará aqui com o ministro do Turismo, e na quinta tem também. Essa semana tá cheia, hein, ministro? A gente vai estar com o ministro do Meio Ambiente, Capobianco, na quinta-feira, então tem muita coisa aí ainda durante a semana. Quero agradecer, então, a você que ficou com a gente até agora. Se você perdeu algum trecho dessa entrevista com o ministro Jorge Santoro, vai lá no nosso canal no YouTube. Pergunta pro Capobianco da BR-319. Vou perguntar. Parceria com a gente. Combinado, tá? Tá fechado, então. E quero te convidar, então, se você perdeu algum trecho da entrevista aqui com o ministro dos Transportes, vai lá no nosso canal no YouTube, @canalgov, e recupera todo o nosso conteúdo lá. É isso, quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê, então. Obrigada pela companhia. Tchau.